can't stop. Olá, estamos chegando para mais um programa Espaço Livre. No programa de hoje nós vamos falar sobre mediação e arbitragem. Recebemos aqui no nosso estúdio o presidente do Tribunal de Mediação e Arbitragem do Estado do Rio Grande do Sul, Roque Bacoff. Bem-vindo a Erechim, bem-vindo à TV Erechim. Muito obrigado e me sinto bem-vindo mesmo. Estou sendo recebido aqui de maneira muito cordial e estou à disposição para dialogarmos. O tribunal fala em mediação. O que o senhor pode explicar sobre isso? Na verdade, o que a gente procura demonstrar para as comunidades é que, ao abrigo da Lei Federal 9.307, esta lei que trouxe para o nosso ordenamento jurídico um novo espaço, uma nova proposta de solução de conflitos, nós, sob a filosofia institucional do Tribunal de Mediação e Arbitragem do Estado do Rio Grande do Sul, nós exercitamos essa lei mais sob uma ótica de mediação. Ou seja, a mediação é uma visão nova, no sentido de propor um repensar das relações de sociedade. Eu tenho dito que o que nós estamos propondo, quando constituímos uma seccional do Tribunal de Mediação, é, na verdade, um conjunto de cidadãos ali naquela localidade que se afirmam para um propósito de praticar, exercitar ali um caminho de aproximação dos indivíduos que eventualmente estão em conflito. Então, a mediação, como conceito, é, na verdade, a proposição de que alguém como meio, e aí por isso nós usamos uma nomenclatura juiz-mediador, este é o sentido até da nomenclatura, ele funcionar como um agente da paz social. Então, a mediação para nós é uma proposição que a comunidade repense os seus valores. É isso que estamos propondo aqui em Erechim. E o que é arbitragem? Dentro da visão da arbitragem, porque a Lei 9.307, ela propôs o conceito internacional da arbitragem, né? Eu sempre uso dizer que a arbitragem é mais uma visão de um perito que vai analisar um conflito mais sob a ótica material. E a mediação, ela propõe uma visão da ótica emocional que o conflito teve, né? Então, quando nós olhamos o árbitro, ele exerce, embora ambos possam manusear a mesma lei, mas fazem isso sob visões filosóficas diferentes, né? Então, o árbitro, ele enfrenta o conflito, olhando o conflito sob os aspectos materiais. O juiz mediador haverá de enfrentar o conflito, analisar o conflito sob o contexto emocional que o conflito envolve. Então, eu distinguiria desta forma os dois propósitos, ambos nobres, mas nós, desde o nascedouro do Tribunal de Mediação, assumimos esta visão humanizadora da solução de conflitos. Pautado na Lei 9.307 é que eu vou conversar contigo e fazer as minhas indagações. Como o cidadão pode optar pela arbitragem? De que forma? Na verdade, a lei propõe duas maneiras, né? Uma seria pela existência das cláusulas compromissórias. Então, quando alguém vai fazer um contrato, seja ele um contrato de locação, seja um contrato em geral, ele poderia prever lá nesse contrato a existência do que chamaria a cláusula de eleição de foro, que é onde está escrito lá, elege expressamente o foro da comarca de Erechim para dirimir qualquer conflito. Nesta cláusula ele pode substituir e colocar, elege expressamente o Tribunal de Mediação e Arbitragem do Estado do Rio Grande do Sul, suas seccionais e seu regulamento de processo. E nós usamos exatamente esta nomenclatura para chamar isso de uma cláusula cheia, uma cláusula completa. Ela está elegendo a via e também os princípios desta via. Esta é uma forma. A outra maneira está no ambiente da espontaneidade, porque aqueles contratos que não prevêem ainda a cláusula compromissória, tá? Ou até que fazem previsão da cláusula compromissória do juízo do foro da comarca, eles podem, uma das partes pode, ao ter qualquer tipo de conflito, de divergência, pode procurar a via do Tribunal de Mediação e, ao propor a demanda, nós vamos dar ciência à outra parte e, a partir disso, fazer os encaminhamentos para que o procedimento seja instaurado. Então, tanto aqueles contratos que estão sendo formulados,
ou que já até existam e eventualmente façam lá previsão de solução por arbitragem, porque no momento que nós nos definimos como Tribunal de Mediação e Arbitragem, isso não exclui o fato de que as cláusulas que prevêem a arbitragem sejam manuseadas por nós. O que faremos vai ser um manuseio sob uma visão filosófica humanizadora, que procura previamente dialogar, estabelecer toda uma conduta que os juízes mediadores o fazem, mas ao fim e ao cabo, se não houver a solução do acordo, do entendimento, evidentemente que os juízes mediadores vão atuar como juízes da causa e, portanto, vão arbitrar a solução. Então, cláusulas compromissórias com previsão ou situações que não tenham cláusulas compromissórias podem ser instauradas também naturalmente. E se a outra parte não comparecer ou se recusar, como fica a situação? Nós temos, a experiência nos mostrou, e hoje o Tribunal de Mediação ele contabiliza mais de 400 mil processos que já tramitaram nos nossos seccionais. Quando existe uma cláusula compromissória, nesse exemplo que eu coloquei, aí esse instituto ele tem a coercitividade, ele pode também fazer com que o processo continue independente do comparecimento da parte reticente, vai se instaurar o procedimento. Nos casos em que não existe a cláusula compromissória, é por óbvio que estará então na disposição das partes em dar os prosseguimentos. O que a experiência nos mostrou? Nós cientificamos uma primeira vez a parte requerida, né? Existe um percentual, às vezes, que acaba não atendendo esse chamamento. Nós fizemos uma segunda cientificação e fizemos uma terceira cientificação. E a experiência tem nos mostrado que quando as pessoas são chamadas por uma fórmula, por uma maneira, digamos assim, convidativa, né? Acolhedora, porque quem sabe, um dos princípios que diferencia o trabalho que nós estamos fazendo no Estado do Rio Grande do Sul e que tem até chamado a atenção nacionalmente, é a própria linguagem que nós utilizamos, tá? Porque a linguagem ela tem resultados, tá? E aqui também falo até com psicanalista que sou também, tá? Quando nós fizemos um chamamento, a cientificação que nós utilizamos, e aí a começar a própria nomenclatura cientificação, ou seja, dar ciência, nessa cientificação nós estamos mostrando para esta pessoa que existe um conflito o qual ela está envolvida. E que a outra parte quer chamá-la para a solução desse conflito. Poderia fazê-lo lá no juízo estatal, poderia fazê-lo lá. E em fazendo lá, estaria tornando essa situação publicizada, ou seja, estaria expondo a outra pessoa lá. Então nós mostramos que quando ela faz a escolha para conduzir a solução através do Tribunal de Mediação, ela já está com isso respeitando a outra parte. Porque ela está chamando a outra parte para um diálogo onde não há publicização. Isto é um respeito à outra parte. Então, este é um primeiro valor que nós chamamos a atenção aos requeridos nesse caso, tá? O segundo sentido é que ela vai ter um espaço onde vai estar sendo respeitada na sua verdade. Tudo isto é uma mensagem que a gente coloca. Então, a própria cientificação, ela vai acompanhada destes chamamentos. Então, por tudo isto, o nosso índice de comparecimento tem sido muito alto, tá? E às vezes as pessoas perguntam, mas por que isto? Porque exatamente quando a gente convida alguém, porque as nossas cientificações têm mais esse tom de convidar. E convidar para que as pessoas percebam um outro estado de consciência, tá? Então, é nesse resultado que nós trabalhamos. Se as partes não comparecerem ao fórum e diante do juiz não concordarem com os termos, como fica? Nós não temos tido, então, esse problema, porque o comparecimento ao juiz, nesse caso seria o juiz de direito, ele ocorreria quando da presença de cláusula compromissória e quando, então, uma das partes não atendesse a cláusula compromissória. O que a experiência nos mostrou, por tudo isso que eu estou falando, da maneira como nós encaminhamos, tá? Não temos tido essa reticência. Se fosse o caso, se fosse esse caso, como está presente ali a cláusula compromissória, elegendo expressamente esta via de solução de conflitos, naturalmente o juiz de direito lá vai delegar a competência para quem competente é.
ou seja, se está previsto a solução através do Instituto da Mediação e Arbitragem, é esse instituto que haverá de ser o invocado para a solução. E a experiência nos mostra, em outros estados, onde é que eu tenho acompanhado, tá? Onde, quem sabe, até por uma linguagem diferente, eles têm um pouco mais de reticência, e nós, pela linguagem que utilizamos, não temos tido essa reticência. Naturalmente, os juízes lá fazem, então, o ajuste para que a cláusula seja observada. Se o autor da ação não comparecer? Bom, no caso, aí ele estaria renunciando ao propósito que ele tem de dar o encaminhamento. Seria, naturalmente, um desajuste do interesse dele, porque não nos pareceria razoável que ele, tendo o interesse de propor a ação, deixe depois de dar consequência a ela, né? Mas se ele não comparecer, estaria se extinguindo o processo daí, né? E no caso do réu? Como a condição que eu coloquei antes, se existe a presença desse dispositivo da cláusula compromissória, esse processo poderia continuar. Aí vem de novo uma questão de filosofia institucional. Nós temos, e vem aumentando, porque quem sabe é bom eu fazer uma ressalva aqui, aos telespectadores aqui de Erechim, que estão acompanhando esse trabalho aqui na cidade. Eu sempre valorizo aqueles que foram precursores nesse trabalho. Tá? Lá no início, quando surgiu, quando a Lei 9.307 foi apresentada à sociedade brasileira, nós surgiram em vários lugares do país e do Estado, pessoas zelosas que também se colocaram a divulgar essa ideia. Naquele momento, nós tínhamos uma realidade do conceito da solução de conflitos no contexto nacional. Toda ideia nova, ela leva um certo tempo para ser assimilada. Tá? E quando se lança uma ideia, ela desacomoda e, por vezes, incomoda interesses. Né? Com o passar do tempo, o que nós também fomos aprendendo? O próprio Tribunal de Mediação, os seus integrantes, foram percebendo que nós precisávamos ter uma linguagem cuidadosa, até para não repercutir e ser, muitas vezes, mal entendido, às vezes, pela coletividade. Né? Então, o que se fez? Foi esse cuidado, toda essa filosofia institucional foi sendo praticada. Então, disto resultou, tanto na linguagem do atendimento às partes, ao rito procedimental, todo esse zelo, ele tem sim um resultado concreto. Um outro detalhe que é oportuno assim, para analisar o novo momento que nós estamos vivendo. Vejam que há 10 anos, 12 anos, 15 anos, quando os primeiros esforçados foram se apresentar à sociedade e chamá-la para o exercício desta ideia, eles tinham um ambiente que não recepcionava muito bem esta ideia ainda. Agora, o que aconteceu nos últimos anos? Nós tivemos, junto ao Conselho Nacional de Justiça, todo um chamamento para a solução de conflitos através de métodos pacificadores. O próprio programa fantástico da Rede Globo fez todo um chamamento e isto mexeu lá com as camadas mais populares da sociedade. Entregou para esse segmento da população uma visão de que existem formas de solucionar conflitos. Tudo isto veio em auxílio ao nosso trabalho. Então o momento é novo que está sendo vivenciado hoje. E nesse momento novo, claro que nós tivemos que também fazer a nossa contribuição de sermos zelosos com a linguagem, com a forma de atuar. Então, tudo isso resulta em melhores resultados. Então, vem a questão, quando nós, mesmo em presença de cláusula compromissória, nós procuramos sempre manter esta ideia do diálogo. Tá? Se eventualmente o requerido, o requerente, teve alguma dificuldade em comparecer, nós dialogamos. Tá? Então, poderíamos até conduzir um procedimento, poderíamos conduzi-lo, quando na presença da cláusula compromissória, que aí gera essa coercitividade que eu falei, ou seja, para que o telespectador melhor possa compreender, poderíamos julgar a causa sem, digamos assim, a continuidade ali, mesmo com a ausência da parte nas audiências, mas não é esse o nosso propósito. Se nós somos um espaço, um fórum de mediação, e aonde queremos construir a solução do conflito, não só do ponto de vista legal, mas do ponto de vista sociológico, nós vamos trabalhar para que aquela outra parte também perceba que ela é personagem da solução.
Portanto, quando me perguntasse antes a diferença entre a visão de arbitragem e de mediação, quer dizer, a arbitragem, o árbitro estaria e está legalmente amparado para fazer a sua avaliação e arbitrar uma decisão. O juiz mediador não quer arbitrar uma decisão, ele quer construir conjuntamente com as partes envolvidas uma solução. Então, nós vamos, todos os esforços vão ser sempre para construir este momento mágico, porque as nossas audiências são um momento mágico, tá? Onde requerente e requerido ressignificam a sua visão do fato que levou ao conflito e produzem a partir disso uma consequência nova, que é o entendimento, que é a paz social. É isso que é o maravilhoso que estamos fazendo. A lei também fala decidir por equidade. O que vem a ser isto? Pois é. Aí está um outro ponto assim, muito importante da filosofia que a lei propôs e a maneira como essa filosofia é exercitada. Os nossos juízos, quando estabelecido um processo, tá? Esse processo ele é conduzido por 3 juízes mediadores. E exatamente usamos 3, esse colegiado, porque ao final, se não houver o acordo, o que acontece nesse alto percentual que falei, em torno de 95% dos casos, quando não há um acordo, esse caso vai ser enfrentado, vai ser analisado, vai ser julgado pelos juízes mediadores. Ora, a equidade nada mais é do que julgar por usos e costumes. E até se quiséssemos traduzir uma outra palavra, bom senso. Então, o bom senso, quando exercido por 3 pessoas, alcança uma visão mais ampliada. Então, os nossos juízos sempre serão conduzidos, as nossas audiências, sempre por 3. Tá? Para aqueles 5% dos casos em que não houve o acordo, os 3, como eles são membros da comunidade, como são pessoas com diferentes formações e profissões, e, portanto, diferentes experiências de vida, e, portanto, olhares distintos, isto propicia com que essa solução, nesse caso arbitrada, mas ela é uma visão coletiva, uma visão ampliada. Um olhar permite uma visão, 2 olhares, uma segunda visão, 3 olhares é um somatório de visões. Né? Então a equidade, ou seja, os usos e costumes, eles ficam adequadamente harmonizados quando um colegiado se expressa. Então, este é o sentido. A equidade é a fundamentação do juízo para fazer a sua decisão. Quem escolhe essa banca de árbitros? Nós, no nosso caso, pela nossa regulamento institucional, porque quando eu respondo às perguntas, eu estou tentando sempre demonstrar que existem formas diferentes de aplicar este mesmo dispositivo legal. Nós escolhemos uma forma, tá? Que carrega, então, uma visão humanista, uma filosofia institucional e também os próprios mecanismos de exercício da lei. Então, no nosso caso, o colegiado, ele é escolhido por um sorteio. Por exemplo, aqui em Erechim, 19 cidadãos vão compor a nossa seccional. Os 19 estarão aptos para atuarem. Desses 19, sempre será feito um sorteio para que 3 participem, então, do colegiado que vai conduzir aquelas audiências. Mas precede a isso, quando alguém vai propor uma ação, quem sabe até eu esteja respondendo perguntas que a senhora me faria na sequência, mas como hábil condutora vai também se apropriar disso. Quando alguém propõe uma ação, ele é recepcionado lá na seccional por um dos integrantes, que é o que nós chamamos de juiz mediador plantonista. Esta pessoa, ao recepcionar o requerente, e depois quem recepcionar o requerido, por filosofia institucional, elas não farão parte do colegiado. Nós temos esse zelo, esse cuidado, porque entendemos que a isenção do juízo é fundamental para que uma boa condução ocorra. Então, este colegiado, esses 3 que vão ser sorteados, serão escolhidos por um sorteio e vão se submeter à avaliação de se eles não estão incidindo em razões de impedimento. Tá? Se eles incidirem, ou seja, se eles tiverem para com alguma das partes, são credores, são devedores, são parentes até 3º grau, são amigos ou inimigos, essas condições já vetam para que eles participem da Câmara. Mas além dessas condições, nós temos essa outra institucional, se eles atenderem o requerente ou atenderem o requerido, também estão vetados da participação. Excluídos essas condições e ultrapassadas essas condições, se eles não incidem em nenhuma dessas, aqueles que foram, então, ali sorteados, assumem a causa e conduzem as audiências.
A sentença dos árbitros está sujeita a recurso ao Poder Judiciário? Eu tenho mostrado sempre que, embora a Lei 9.307 ela faça uma previsão de que a sentença arbitral, primeiro, ela faz os mesmos efeitos da sentença dos órgãos do Poder Judiciário. Portanto, ela é uma decisão que tem efetividade, não tenhamos dúvida quanto a isso. Tá? E também, na Lei 9.307, e isto está recepcionado no nosso Código Civil, de que ela não fica sujeito à necessidade de homologação ao Poder Judiciário. Portanto, é uma sentença. Mas existem alguns espaços a recurso. Eu acho que aí, quem sabe, tenha sido um dos equívocos que foi muito difundido a uma época e que suscitou na sociedade alguma inquietude. Tá? Essa ideia de se dizer que não haja recurso. Há recursos. Só que existem fundamentos diferentes para esses recursos. Tá? A sentença arbitral, ela pode ser alvo de um recurso quando ela foi constituída de forma inadequada. Há recursos sobre embargos de execução, existem alguns tipos de recursos. O que não existe são aqueles recursos tradicionais que são propostos lá no juízo estatal, toda aquela gama de recursos. Mas a sociedade não fica refém da decisão proclamada pelos juízes mediadores. Não, porque senão seria um instrumento de exceção. E é isto que, muitas vezes, lá nos primórdios, foi assim, mal interpretado. Poxa, mas então não tem recurso. Tem recurso. Apenas é um tipo de recurso um pouco diferenciado. O juiz arbitral, além de ouvir as partes, colher os depoimentos, ele pode solicitar perícias? Sim. Também aí está um aspecto interessante do que propõe esse espaço de solução de conflitos e ainda mais vinculado à nossa filosofia institucional. Quando eu disse antes que nós, ao propor, então ao acolher uma demanda, nós estamos vendo, primeiramente, essa demanda do ponto de vista do emocional. Nós sabemos que um conflito, embora ele tenha uma razão pontual, mas ele tem um contorno emocional. Então, as nossas audiências, como primeiro sentido, elas querem trabalhar esse contorno emocional. Nós percebemos que, a partir do momento em que as pessoas se esclareçam do porquê que elas possuem uma determinada visão e, portanto, por que elas estavam em conflito, mais facilitadamente elas encontram as soluções. Ou seja, quando eu sei por que nós estamos divergindo e no que nós estamos divergindo, nós mais facilitadamente vamos saber no que nós vamos chegar ao entendimento. Não tendo esse entendimento, que é o que acontece em torno de 95% dos casos, naquele outro universo de casos, os juízes mediadores estão lá com um conjunto muito bom de informações, e isso já os habilita para fazer uma leitura muito adequada para propor a solução, e aí, nesse caso, a avaliação para a sentença. Mas se eles ainda não têm elementos de convicção, eles poderão lançar mão de verificação in loco, ou seja, eles fazerem uma diligência para lá verificar o caso. Existem situações em que isso pode ser útil, vamos usar alguma coisa material, em que eles vão lá fazer uma verificação. Eles podem solicitar, então, auxílio de perícias, todas as ferramentas que os juízes mediadores que estão conduzindo aquela causa entendam como adequadas, com um único propósito: chegarem a uma conclusão e que seja a melhor conclusão para o caso concreto. E por isso que tanto as audiências, quando eles ouviram as partes, já são elementos importantes para a sua avaliação, como os demais atos que venham a praticar na sequência. Nós não fizemos distinção entre as nossas audiências de mediação e de arbitragem. Nós temos um procedimento que caminha pelo mesmo percurso e que vai conduzir os atos de mediação e os atos finais, que são onde é que estão as sentenças sendo prolatadas. Demandas trabalhistas. Pois bem, na verdade, somos zelosos a respeito disso. E quem sabe o telespectador precisa eu sinalizar para ele. A lei disse que pode-se resolver no âmbito da arbitragem os conflitos relativos ao direito patrimonial disponível. Tá? Existe um entendimento de que as questões trabalhistas estariam no espaço do direito indisponível. Eu sei que parece isso uma linguagem um pouco pantanosa aqui, mas eu vou simplificar dizendo o seguinte. Uma das reações que existiu no passado do Ministério Público do Trabalho, que é zeloso, é guardião das razões da hipossuficiência
que seria a fragilidade do trabalhador, do ex-empregado, frente a um procedimento de arbitragem, por nós foi sanado e hoje tem sido assim, bem recepcionado, bem entendido, no seguinte sentido: nós não acolhemos processos trabalhistas em si. E muito menos, nós não fizemos homologação de termo de rescisão de contrato de trabalho. Isto é papel do sindicato. O sindicato, as categorias fazem isso. O que nós fizemos é, ao final de uma relação que versou sobre prestação de serviço, tá? E tendo então isso sido sanado lá junto ao sindicato da categoria, que homologou o termo de rescisão devidamente, existem circunstâncias em que são feitas audiências de consolidação, porque às vezes esta relação ela se estendeu para outros aspectos do relacionamento. Às vezes alguém utilizado o seu automóvel, profissionais que trabalham externamente, tem situações assim. Então, nestas questões, nós realizamos uma audiência de consolidação, mas não guarda relação com os aspectos trabalhistas em si, das relações no contexto como um todo. Nós queremos parabenizar os 19 árbitros, juízes e mediadores que se formaram na última quarta-feira no Centro Cultural 25 de Julho. Desejamos a todos um excelente trabalho. Agradecemos também a participação do seu Roque aqui no nosso programa e as portas da TV Erechim estão abertas para as novas entrevistas. Muito obrigado, eu me senti muito bem recepcionado e fiz questão de que aqui pudesse usar esse espaço, porque dialogar com a sociedade, mostrar esse novo conceito que nós estamos juntos construindo, porque é uma construção coletiva, quem sabe, a grande transformação que a justiça do século XXI precisa praticar. Então, uma justiça humanizadora, ágil pelo seu rito procedimental, mas com um valor socioeducativo, porque são soluções legais e sociologicamente adequadas. É isso que nós juntos estaremos praticando aqui em Erechim. Muito obrigado. O nosso programa fica por aqui. Tenham todos uma boa noite. Bicaplast, sua vida mais fácil. A maneira prática e funcional para organizar espaços na indústria, no comércio e na sua casa. Bicaplast, na Avenida 7, 3522-4346. Quando você escolhe viver com alguém, se torna responsável por outra pessoa. Quando você escolhe ser pai, se torna responsável por uma nova vida. Quando você escolhe um candidato, não está só escolhendo números, mas se torna responsável por um novo futuro. E quando você escolhe Unimed para seus colaboradores, se torna responsável pela realização de muitos outros sonhos. Unimed Erechim, você é responsável pelas suas escolhas. E a gente quer participar de todas elas.